Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo, hoje é 15 de fevereiro de 2012. Iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com as energias superiores, formando uma psicosfera de flores, onde cada um de nós constrói ideoplasticamente uma flor. Juntemos essas flores todas, formando uma imensa corbeia de flores perfumadas, coloridas, e que possamos sentir a presença dessas energias, dessas flores, e que tenhamos a nossa mente, nosso coração, como um imenso jardim florido, aberto à luz do sol, do conhecimento e da alegria. Está aberta a reunião de hoje. Bem, temos hoje uma convidada. Temos hoje uma convidada, a Elis, Elis Hassan. Tem outro nome no meio, né? Elisângela Hassan. Elis. Os amigos, nós estamos entre amigos. Elisângela Hassan. Então ela hoje vai conversar conosco, responder algumas questões. O tema é livre, as perguntas são livres. Tem algumas questões que já foram enviadas para a Helena, foram entregues lá para ela. Deixa em cima daquela tua maleta lá. Vai lá em casa. Né? Então nós vamos, mas enquanto ela localiza as questões que entregaram para ela ali, nós podemos abrir a oportunidade ao pessoal. O nosso amigo lá atrás parece que tem uma questão que eu gostaria de fazer. Vamos até aproveitar a oportunidade aí. Em primeiro lugar, muito boa noite. Cumprimentar a palestrante, o Dr. Ricardo. Eu tinha uma questão relativa a um texto do Livro dos Espíritos, na página 41, que fala o seguinte: fatores materiais que levam a uma superexcitação cerebral e consequente anormalidade de pensamentos que levam à loucura. Como se dá ou não a participação do espírito nessa situação? Como saber que a loucura é somente oriunda das alterações materiais do cérebro? Entre as causas mais comuns da sobreexcitação cerebral estão decepções, infortúnios, afeições contrariadas, pavor, que são as causas mais frequentes de suicídio e epilepsia. Aí pergunto: o tratamento espiritual deveria entender como provas de aperfeiçoamento no seu adiantamento reencarnativo? Reencarnatório. Olha, na realidade eu me perdi, porque é muito longa a questão, eu não me perdi assim na sequência, assim, qual é realmente a questão. Na verdade, a essência é uma só. Sim. É sobre fatores materiais, sim, estresse, por exemplo. Dentro deles, as causas mais comuns de sobreexcitação seriam essas decepções, infortúnios, pavor, contrariações, que em alguns casos levam ao suicídio e epilepsia. Sim. Né? Então, aqui a pergunta: o tratamento espiritual, ou seja, a doutrina espírita, deveria entender essa situação como provas de aperfeiçoamento no seu adiantamento reencarnativo? Porque aqui parece que não há uma participação de manifestação espiritual, e sim material. Bom, então vamos lá. Elis, queres começar com essa questão? Não sei se deu para entender, doutor. Eu acho que sim. Só um detalhe, a gente diz reencarnatório em vez de reencarnativo. Só para um detalhezinho, apenas da linguagem espírita mesmo. Sim. Então, assim, que eu entendi, considerando fatores orgânicos, né? Mas entendendo que somos espíritos encarnados, mesmo esses fatores orgânicos, quando manifestados, há uma razão certamente anterior, que pode ser ou não
desta experiência ou pode ser de experiências passadas, né? O senhor também como médico aí, né? Por favor, me ajude. Vamos imaginar um caso, o senhor citou um exemplo, né? Um caso de loucura onde há alteração no cerebral e tudo mais. Imagine que talvez sempre existem muitas possibilidades, né? Que esse espírito já sofrido tanta perturbação que, digamos, vamos supor que sejam vidas anteriores. E ele já nasceu com essa deficiência cerebral ou com esse problema. Mas ele, em algum momento, ele manifestou tanto desequilíbrio, né, que desequilibrou o seu corpo físico, orgânico, e isso, consequentemente, o espírito, o corpo reflete o que o espírito manifesta, né, a manifestação do espírito. Então, essas alterações que são orgânicas, elas têm causa espiritual, sim, seja como uma possibilidade de experiência desse espírito, ou realmente por desequilíbrios causados por seu livre-arbítrio em condutas, né, anteriores. Não sei se... Não, exato. Porque, na realidade, não existem doenças materiais. Não existem. A pneumonia é provocada por Streptococcus pneumoniae ou pelo Diplococcus pneumoniae, tem tal quadro clínico. Isso é a manifestação exterior. Por que uma pessoa tem pneumonia e fica brincando, se divertindo, o outro desencarna com essa pneumonia, o outro tem uma complicação gravíssima com essa pneumonia? Entende? Por quê? Por que o pulmão dele é diferente do outro pulmão? Esse pulmão é diferente, ou no caso o cérebro é diferente, porque, como disse a Elis, essa estrutura está refletindo o corpo espiritual. E esse corpo espiritual reflete o chamado corpo mental, que é uma designação tipicamente espírita. Muita gente diz, isso é esotérico. Não é, vai estudar a doutrina. Você vê, por exemplo, lá a mediunidade do Chico Xavier, falando, André Luiz falando no livro Evolução dos Mundos, tem um capítulo chamado Corpo Mental, que diz que o corpo mental plasma o corpo astral, que é o perispírito, que é a mesma coisa. Então significa o seguinte, que o indivíduo, pelo seu corpo mental, pelo que ele pensa, ele plasma o seu corpo espiritual, que vai repercutir no corpo físico todas as tendências, fragilidades, características. Então, uma pessoa não se torna esquizofrênico porque é um azarado. Não, meu filho foi um azarado, ele tem uma genética e tal, herdou por azar de um bisavô, então ele é esquizofrênico. Quer dizer, ou Deus não existiria, ou ele seria muito distraído ou injusto. Ora, como a sabedoria cósmica universal existe, e é justa e sábia, Deus não cria esquizofrênicos, ou não cria cancerosos, ou daqui a pouco eu estou com câncer, estou com uma coisa qualquer, uma coisa que pode acontecer, vai refletir a minha situação perispiritual, que vai expressar-se no corpo físico, né? Então o indivíduo tem um problema, a loucura na realidade é um termo mais popular, né? Não existe o diagnóstico louco, a pessoa tem uma patologia, outra patologia, mas digamos assim, o termo loucura, a pessoa tem uma loucura porque por azar herdou geneticamente do cérebro, ou teve um trauma. Não, gente, isso aí é apenas o fator desencadeante que o corpo astral atrai, mas isso é em função do modus vivendi das vidas anteriores. Então, tudo aquilo que tem uma explicação física está corretíssima. É a bactéria tal que provoca a lesão tal e dá o tal problema. Entende? É o vírus tal. É isso mesmo. Mas por que o vírus dá em uma pessoa e não dá em outra? Por que a gravidade é diferente? Tudo pelas fragilidades ou qualidades do corpo espiritual que favorecem um problema ou outro. Entende? Então, é a mesma coisa que você disse em outras palavras. Tá? Tudo bem. Pois não. Tem uma pergunta da internet, da Tatiana, de Florianópolis. Tem uma pergunta. O que faz com que uma criança que tenha mediunidade na infância cresça e não tenha mais contato consciente com espíritos na vida adulta? Isso é contigo. Bom,
de forma geral, as crianças têm uma sensibilidade já maior, né, porque o processo de reencarnação ele não se completa só no momento da concepção ou do nascimento, né? Ele é um processo que ele é complementado ao longo dos anos. Segundo nós temos na literatura espírita, a finalização desse processo seria aos 21 anos, né? O processo completo da vida adulta, mas em princípio os primeiros 7 anos, não é isso? Exatamente. O que ela diz, veja só, que a reencarnação mesmo completa em torno de 21 anos significa o seguinte, é que com essa idade o nosso corpo físico tem todas as estruturas moleculares, celulares, para que o corpo espiritual se fixe em tudo. Antes disso tem janelas psíquicas, tem campos de energia, porque não tem tamanho nem desenvolvimento para poder encaixar todo o corpo espiritual, certo? Então, agora, além desses 21 anos, você ia falar sobre a criança. Essa primeira etapa até os 7 anos, Isso. onde os canais estão muito mais abertos, né? Então há uma percepção e geralmente uma mediunidade nas crianças. O que acontece? Muitas vezes a criança manifesta a questão, né, de mediunidade ou de que está sentindo e vendo espíritos, e os pais, por não conhecerem ou, enfim, por crenças religiosas, eles vão bloqueando isso na criança. De que forma? Não chamando a atenção, isso é bobagem, menino. Então ela vai criando mecanismos psicológicos ou não, né, que realmente isso não existe e pode ir com o tempo, isso bloqueando a ponto de ela não, quando fique mais velha, que ela não consiga ter esse canal tão aberto. Não que ele deixe de existir, né? Mas aí precisaria que ela novamente estabelecesse uma conexão consciente dessa vez para que esse canal se estabeleça. Alguns casos, mesmo com essa, digamos assim, com essa imposição dos pais ou de educadores, ou, né, enfim, ou com outras situações, né, pelo próprio medo, a criança pode sentir tanto medo que inconscientemente ela também cria mecanismos de defesa para se bloquear, porque nós temos que lembrar que mesmo crianças, né, nós somos espíritos e temos o livre-arbítrio, né? Então existe uma série de mecanismos e de questões que estão lá no nosso inconsciente ou nas nossas gravações, né, dos nossos arquivos de vidas anteriores, que vão entrando em interação conforme o desenvolvimento da criança. Então, por N fatores isso pode ocorrer. Quando como eu falei, essa mediunidade é mais ostensiva, isso pode continuar se manifestando na vida adulta. Pode ser que num determinado momento na vida adulta esse adulto decida, não quero ver nada, não quero ouvir nada, né? E é possível sim você criar mecanismos para que você também feche esses canais, assim como eles são ampliados, né? Então, de forma geral, o que ocorre nesse período aí da vida infantil para a vida adulta são esses bloqueios naturais pelo próprio processo encarnatório ou às vezes por fatores externos ou inconscientes. Acho que... Ok. Tiziana, o microfone está aí, né? Pois não. Boa noite a todos. Leísa, né? Iris. A Eli. Elis Ângela. Agora eu não esqueço mais. Desculpa, Elis. Eu acho que a mediunidade ela é bem mais profunda do que o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, mesmo em criança, ninguém pode interferir. Então, uma mediunidade, se a pessoa já a tem, no meu entender, esta perseverar até que a pessoa se disponha a ter o encontro ou aceitá-la plenamente e trabalhar. Mas ela pode até adormecer um pouco, não porque houve domínio do livre-arbítrio, mas porque ficou um pouco adormecida. Mas ela nunca, nunca desaparecerá. Além, no meu entender, ela continuará até a passagem, e quem sabe, né? Aí eu não sei. Então, Elis,
Então. Porque Você... tem duas questões diferentes, né? Tem a questão da pessoas ter mediunidade ou dessa percepção natural da criança. São, né, dois níveis, né? Bem, de qualquer forma, assim, o livre-arbítrio não é pessoal e é de cada um e é relativo ao nível de consciência que você tem. Então, no meu entender, sim, nós temos livre-arbítrio. E não é assim, não é que alguém imponha, não, essa pessoa vai nascer com mediunidade, ela tem que ser médium e tem que trabalhar. Isso não existe, né? Isso o processo de mediunidade deveria ser um processo natural para todos, e eu acredito que chegará o dia em que será, porque o que é mediunidade, né? É essa comunicação ou esse acesso a outras dimensões, a outros planos espirituais, de uma forma que virá a ser natural. A questão da comunicação com os espíritos e você ter que exercer a mediunidade de uma forma missionária, isso é opção pessoal, respeitando sim o livre-arbítrio de cada um. Nós conhecemos aqui no grupo pessoas que têm mediunidade e que por escolha, porque não querem que isso se manifeste a qualquer momento de estar vendo espíritos, então de alguma forma conseguem exercer esse controle, essa educação mediúnica. Então, no momento de uma reunião espírita que se propõe a vir aqui, as pessoas conseguem perceber, entrar no campo energético, né, da pessoa que está sendo atendida, ou então ter acesso a outros planos espirituais, comunicação, receber mensagens e tudo mais. No seu dia a dia, essa pessoa não vê nada, vê tanto quanto qualquer outra pessoa que, digamos, não tenha mediunidade, né? E mesmo que receba alguma comunicação, não, ela tem maneiras, nós temos maneiras, né, de nos preservarmos, sim, porque somos individualidades e temos o nosso livre-arbítrio. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta dessa maneira como eu... Exato. Inclusive o seguinte, o que Elis colocou no começo é que é típico das crianças, principalmente até 7 anos de idade, muito mais facilmente até 7 anos de idade, mais facilmente com 3, 4, 5, por ela não estar completamente reencarnada, porque o corpo espiritual dela ainda não encaixou, porque não tem no cérebro nem todas as estruturas, então tem aquelas janelas psíquicas, tem aquelas frestas. Então é uma percepção natural. O que acontece é o seguinte, quando o papai e a mamãe não sabem nada de questões espirituais, ou até tem medo e tudo mais, então a criança diz, mãe, tem um ali, um homem assim, ela vai lá, passa a mão, minha filha, não tem nada aqui, tá vendo? Para com bobagem, mas está ali, não tem nada, sai, para com isso, tal. Vai bloqueando a criança. Então a criança, ela se convence que não está vendo, ela começa a bloquear, e essa expansão normal de toda criança que tem, que é uma percepção da vida espiritual, pela característica da reencarnação que não se completou, isso vai bloqueando. Então, esses canais dela, eles se fecham progressivamente, não totalmente, mas bastante, né? E o mesmo se essa pessoa, essa criança vai ter uma percepção mediúnica significativa mais tarde, isso é muito bloqueado. Às vezes passa a frequentar um meio social, religioso que é incompatível com isso, então aquilo vai bloqueando cada vez mais, entende? Então, sim, é essa referência que ela quis explicar, assim, tá? Parece que tem umas questões ali que ela tinha uma cópiazinha aqui, então algumas delas ainda estão visíveis. Pois não, Eu posso cortar para avançar? Só um minutinho só, porque tem bastante perguntas ali e vamos dar uma vezinha para os... Sim. Uma pergunta da Cília de São Joaquim também, sim, tá? Quando uma criança de 9 anos tem comportamento estranho, como autoflagelo, fica se batendo nas paredes ou pede muito para beber sangue, como cada caso é um caso, o senhor diria que é de livre-arbítrio ou vidas pretéritas? Isso nos foi solicitado ajuda a ela e ela está trazendo então para... Dentro do estudo da homeopatia, tem um medicamento chamado atropabeladona,
que se usa exatamente para essas situações. A criança bate com a cabeça na parede, se machuca, morde, agride, se agride a si própria, se flagela a si própria. Então a gente usa a tropa beladona na dinamização altíssima, 1000, 10.000. A água é energizada milhares de vezes com a beladona, porque eu vou chegar já na questão, mas para dizer que isso pode ser tratado energeticamente com um medicamento homeopático, que atua por energia. Porque se a pessoa é intoxicada com a beladona pura, ela tem exatamente esse sintoma. A pessoa intoxicada de beladona, ela se joga na parede, ela se fere, agride os outros, né? A beladona era um veneno que os gregos usavam nas flechas, então as flechas envenenadas matavam a pessoa intoxicada por beladona. E o nome beladona vem do italiano, porque dona é mulher e bela é bela. Então elas, extrato de beladona assim diluído, elas passavam no rosto e ela ficava que nem como chama? Antigamente era rouge, agora blush, né? Então é equivalente ao atual, né? Antigamente era rouge, né? Agora é blush. Então tá. Rouge é ótimo, né? Então se usava a beladona para tratar isso. Mas as crianças chamadas em desequilíbrio, tipo beladona, entende? Elas normalmente têm um processo obsessivo junto, tá? Um acompanhamento espiritual junto, né? Isso além de fazer a medicação homeopática, ela deve fazer tratamento com passe, os pais devem fazer evangelho no lar, isso tudo é importante, deve colocar o nome dela na sessão mediúnica para trabalhar com o caso, assim como o Luciano, o Adriano Salinas vão lá agora, domingo, não vão? Em São Joaquim? Né? Com a Fernanda também vai, né? Então vão lá dar um curso, então vai explicar como é que vai ser feita a sessão mediúnica, que vai ser exatamente como está nesse livro aqui, dá um close aqui. É assim que o Luciano e a Adriana vão lá em São Joaquim, né? Responder para você, Cida, como é que faz o tratamento de um caso assim como esse, que tem todos os detalhes, assim, passo a passo, né? Então vai explicar como acontece, mas tem que fazer o tratamento espiritual também, tá? Bom, tem umas perguntinhas sobre anjos da guarda que vieram bem interessantes. Isso, então vamos. O Espiritismo reconhece os anjos protetores ou anjos da guarda? Sim. Anjo da guarda ou anjo protetor é o nome que se dá na tradição popular, né? No Espiritismo a gente usa o termo de guia espiritual ou mentor espiritual, protetor espiritual. E sim, reconhece, nós sabemos que todos nós temos amigos, protetores e guias espirituais, né, e que nos acompanham e nos orientam até desde antes do nosso nascimento, né, durante toda a nossa existência, né? Então, lembrando assim que não quer dizer que a gente tenha um guardião que anda, um guarda-costas, né, o tempo todo ao nosso lado, mas que são espíritos, entidades com uma evolução moral, né, com muita amorosidade, com muito carinho, com muito respeito por nós e pelo nosso livre-arbítrio, né, que dentro do possível nos orientam, ou aguardam o nosso contato, né, a nossa sintonia, né, no intuito de nos auxiliar com energias positivas de amorosidade, de compreensão, enfim. Então, temos... o microfone para o Sérgio. Esses tais anjos da guarda são alguma classe especial de espíritos ou seríamos pessoas como a gente, provavelmente ou possivelmente poderíamos vir a ser anjos de guarda de alguém, ou é uma classe especial ou alguma coisa que os diferencie? Interessante a pergunta. Até não são classe especial, são espíritos, sim, como nós. Podemos, né, digamos, estar já alguns num nível evolutivo já possível de sermos, quando desencarnarmos, talvez, protetores de outras pessoas, mas assim, são espíritos moralmente, né, comprometidos, são espíritos que têm
como eu falei, que tem todo um respeito, que tem toda muito carinho, muita amorosidade, mas não são santos, não são classes, né, de anjos, querubins, não, são entidades, espíritos ainda em evolução, também não são espíritos perfeitos, né? Por exemplo, quem assistiu o filme Nosso Lar, né, você vê que eles mostram em várias ocasiões espíritos intuindo, né, o próprio André Luiz, que era um espírito em evolução, quando ele vai visitar a sua casa e verifica que existe um outro homem no seu lugar, no primeiro momento ele é tomado, né, por um pouco de mágoa, alguma coisa, mas no momento ele vai lá, o que ele faz? Ele energiza a água que está na cabeceira daquela pessoa, né, com boas intenções, com as energias que ele precisa para melhorar. E quando ele acorda, quando aquele homem, o encarnado, acorda, qual é a visão que ele tem? Eu tive a impressão de que alguém veio aqui, colocou um remédio na minha água e eu bebi muita água, ele mandou que eu tomasse tudo, né? Então são espíritos, não tem nenhuma classificação especial. É claro que dentro da espiritualidade existem níveis hierárquicos, digamos, né? Uma hierarquia, mas assim, não tem uma denominação. Geralmente, o que eu li, inclusive nesse livro do Divaldo aqui, ele fala assim que temos os guias espirituais e os protetores espirituais, que eles teriam uma atuação mais direta conosco, né? Então nós temos guias espirituais individuais, e que não quer dizer necessariamente que esse guia seja, esse protetor espiritual seja somente o seu protetor com exclusividade, né? Às vezes eles são protetores de várias pessoas, né? E como essas entidades, eles têm a capacidade de, enfim, de viajar além da velocidade da luz, com a velocidade do pensamento, né? Uma sintonização em qualquer momento é capaz, né, de conectar, porque o pensamento ele não conhece distância, nem tempo, nem espaço, né? Então nós temos esses amigos que podemos contar aí para nos orientar nessa caminhada. É importante porque essa pergunta sua, porque muitas pessoas imaginam que eles são criados especialmente como fossem anjos. Mas tem livros que escrevem isso. Só um instantinho, pega o microfone que lá a Cida de São Joaquim não escutou você falar. Que tem livros que eu já li, livros que escrevem que seriam uma classe especiais, inclusive que eles estariam isentos de cometer erros e tal. Não são livros espíritas, com certeza. Não são livros. Agora, eu posso escrever... Não são livros espíritas. Não, então tudo bem. Então tá. Não, aí realmente não vale nem a pena explicar, né? Porque são seres em evolução, né? Daqui a 100 milhões de anos, eu e você seremos anjos, tranquilamente. Tranquilamente, cheios de luz. 100 milhões de anos tá bom. Passa o microfone para o nosso amigo lá. Isso. Boa noite, Liz, doutor Ricardo. Uma curiosidade, hoje, com toda a nossa comunicação avançada que nós temos aqui na Terra, onde em questão de segundos nós podemos entrar em contato com qualquer lugar do planeta, é muito fácil acessar o conhecimento, e como vocês bem dizem, que eu li em tal livro, e desde a compilação pelo Allan Kardec de todas as leis espirituais, etc., quer dizer, houve uma evolução da civilização que permitiu que esse conhecimento se espalhasse, e hoje ele pode chegar a qualquer pessoa no planeta. Sim. Mas antes disso, assim, antes até mesmo das grandes navegações, onde raramente uma pessoa iria além do seu próprio país, quanto mais mudar de um continente, sim, as culturas se desenvolveram de uma maneira muito diferente. Quer dizer, havia toda uma série de culturas nas Américas, na Ásia, na África. Sim, mas... E como que aconteceu de que essas várias culturas, mesmo sendo completamente isoladas, desenvolveram aspectos religiosos ou sociais que refletem as características que hoje nós lemos em certos livros espíritas. Um exemplo disso é a cultura da ancestralidade no shintoísmo japonês, que é muito semelhante a todos os aspectos de reencarnação
do espiritismo. Como que isso se desenvolveu mesmo tendo esse grande isolamento? Quer dizer, havia uma comunicação entre as várias cidades para que isso acontecesse? Começa. Então, vamos lá. Lembrando, como eu disse, somos espíritos encarnados. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, nós levamos e carregamos todas as nossas experiências. E a evolução, ela não se dá só no plano físico, muito pelo contrário, ela se dá em todos os aspectos, no plano físico e no plano espiritual. E então, um espírito, ele não necessariamente ele vai nascer sempre no mesmo local, com os mesmos princípios. Há intercomunicação entre esses espíritos, e essa comunicação espiritual, ela sempre existiu, né, independente da evolução no plano material, porque aqui nós sabemos que a evolução anda mais devagar, né? Mas, então, essas experiências a gente traz do próprio plano espiritual. Outro aspecto é que muitos casos também de mediunidade, embora não com esse nome, ou pessoas que tinham uma sensibilidade maior, entravam em contato com seres mais elevados, com seres evoluídos, mesmo aqui enquanto encarnados. Então também sempre houve esse intercâmbio, essa troca, né, entre os dois mundos, de forma, ou você estando aqui, ou quando volta para a pátria espiritual e retorna, né? Então isso é bem assim simples de entender dessa forma, né? Eu até nem acrescentaria nada, é isso mesmo. Vamos lá, nós temos aí. Por que os espíritos protetores ou guias espirituais, eles não se manifestam de maneira mais ostensiva para podermos perceber sua presença? Seria legal. Então, segundo mais o Divaldo, ele diz que sim, que eles se manifestam. Nós é que não percebemos, porque não estamos sintonizados, porque não estamos conectados, harmonizados o suficientemente para perceber essa presença. Considerando assim, essa maneira ostensiva seria senti-los, né, percebê-los. Agora, a atuação direta de vir e dar um cutucão, talvez, mas talvez nós também não sentimos, né, a gente não sinta esse cutucão. Olha, você já tem os elementos que precisa para não fazer essa bobagem, né, que tá, enfim. Mas, então é uma questão de sintonia. Agora, sim, interferir diretamente nas nossas decisões de dizer, escolhe o carro preto ou o carro vermelho, um exemplo bem fútil, né? Mas assim, decisões mais importantes, sejam elas quais forem, eles vão nos dar o quê? Assim como nós damos para os nossos filhos os elementos para que eles tomem as próprias decisões, né? A questão, o que nós fazemos? Nós ensinamos princípios para os nossos filhos, princípios de educação, princípios morais, princípios espirituais, princípios de respeito. Agora, na vida adulta, eles vão decidir como eles vão utilizar. A gente não vai ficar o tempo todo, poxa, mas não era assim, era para fazer desse jeito, né? Então, essa manifestação, sim, ela existe, essa possibilidade de comunicação, mas depende de nós, né? De nós nos harmonizarmos e nos conectarmos. Depois tem muita gente que tem pavor, né? Há poucos dias atrás, alguém disse assim no meu consultório: olha, o meu irmãozinho morreu, etc e tal, eu estou com uma saudade imensa dele e tal, mas eu tenho muito medo. Medo de quê? Medo de que eu vá vê-lo. Mas você está com saudade, tem medo de ver? Não, Deus me livre, se a pessoa se aparece para mim. Então o pessoal se você tem medo de ter irmão, é só ter irmão. Não, mas é um espírito. Então vai fazer o quê? Imagina se houvesse manifestação ostensiva para todo mundo, né? Não há preparo para isso. A imaturidade nessa área é muito grande, né? Isso. Pois não, lá, o microfone já está lá, né? Encaixando nessa pergunta e na resposta, a intuição, uma intuição forte, pode ser realmente um auxílio? Uma coisa que está muito forte. Você tem aquela intuição, devo fazer isso, ou não devo fazer isso, ou eu tenho que tomar essa providência? Considerando que sempre que for algo positivo, para o bem, né? Para o bem. É possível sim que seja uma intuição do nosso amigo, nossos amigos, nossos mentores espirituais. Da mesma forma, o oposto, né, de outros
de outros seres, de outras entidades não tão evoluídas. Mas assim, para você saber considerar se é do seu anjo, analisa, reflete, isso é bom, é para o bem, não vai fazer o bem, isso é positivo, não vai prejudicar ninguém, então é possível sim que seja uma intuição do amigo, um guia, mentor espiritual, protetor espiritual. Porque Deus não criou o mal, né? Deus no seu amor supremo, absoluto e justo, Ele criou os espíritos e o livre-arbítrio deles. A informação seria sobre a caridade, os princípios da caridade. Então o mal não existiu, o mal foi se formando exatamente por espíritos que não seguiram essa orientação divina da caridade, eu acho. Porque Deus não ia criar o mal, aí não seria justo. Não, mas qual é a relação? O mal, acho que não seria justo. Pergunta se Deus criou o mal. Se Deus criou o mal? Não, realmente não. Isso aí é uma, como você disse, é um livre-arbítrio, uma opção de conduta individual, né? Realmente não. O espírito protetor pode abandonar seu protegido caso ele seja muito rebelde? Bom, imagina, né? Nós abandonamos nossos filhos. Imagina, vamos colocar assim, filho pequenininho, criança, né? Porque a gente ainda é criança, né? Tem momentos em que fica difícil, né? Ele vai tentar, dentro da sua sabedoria, ele vai tentar ver de que forma ele pode auxiliar, mandando boas energias de amorosidade, se colocando à disposição, mas não, abandonar não, ele nos respeita sim a nossa necessidade de aprendizado, o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas, né? Dentro do possível, sempre procura nos orientar para que, né, sigamos o caminho melhor, o caminho do bem, mas não nos abandona não. O espírito protetor nos casos de obsessão. Isso também como um mestre, né? Ele, mais uma vez, considerando que respeita a nossa história, que respeita o nosso livre-arbítrio, ele vai procurar sempre nos auxiliar. De que forma? Talvez, por exemplo, nos intuindo com energias positivas ou com pensamentos positivos para que procuremos a ajuda necessária. Talvez, se nós estivermos muito desconectados, muito, né, vibrando em energias muito mais densas, quem sabe intuindo alguém próximo, da família, amigo, para que chegue até nós e nos traga o auxílio, né? Outras vezes, quem sabe, também tentando se aproximar, se possível, porque a gente tem que pensar que o obsessor, ele não é, né, simplesmente um inimigo que se deva descartar e jogar fora. É um sofredor, é um espírito que está desencaminhado, que lhe falta conhecimento, que ainda está dominado muitas vezes por sentimentos, né, de rancor, de ódio, de mágoa, né? E esse benfeitor, esse nosso amigo espiritual, como um ser que já compreende isso, ele não quer simplesmente afastar esse obsessor a qualquer custo, ele quer auxiliar, mas ele não vai auxiliar um em detrimento de outro, ou uns em detrimento de outros, né? Ele já tem o conhecimento necessário, já tem a sabedoria, a amorosidade necessária para saber que todos precisam de ajuda amorosa, né? Então ele vai atuar sempre da maneira mais consciente, mais caridosa possível, né, para auxiliar o seu protegido e para auxiliar também esse obsessor, que é uma entidade geralmente sofredora. Dona Nilza, quer perguntar alguma coisa? Se não for muito longo, né? Não, é só o que aconteceu uma época. Posso falar? Se for curto, sim, Dona Nilza. E que a minha filha tinha 4 anos, sim, quando o meu pai partiu, né? Ele teve a passagem. Mas ela não sabia. E todas as noites ela acordava
e mostrava as bonecas, sentava na cama e mostrava as bonecas para o pai. Tudo quanto era brinquedo ela procurava, ela levantava e ia mostrar para o avô. Olha, avô, tudo ela mostrava. E eu levantava, ia até o quarto e presenciava. Ela não sabia que o avô tinha morrido. E eu mentalmente falava para ele que ele deixasse dormir, que ela não conseguia, esse tempo que ela acordava fazia falta para ela. Ela estava em desenvolvimento. E ele então, ela dizia assim, tchau, avô, e olhando para a porta, aquela direção. Fazia pouco tempo que ela havia falecido. E eu pedia que ele subisse mentalmente. Depois eu conversava com ela, guardava as bonecas e ela adormecia. Então isso foi uma coisa que eu presenciei. E eu dizia mentalmente para ele, se queres alguma coisa, meu pai, converse comigo, fale comigo. Pouco tempo depois, ele me revelou um segredo. Quando eu falei para os meus irmãos, eles pensaram que a minha mãe havia falado. Então isso é uma passagem que aconteceu com uma criança. Nitidamente ela via materializado, porque ela entregava para ele, quando ele ia embora, ela acompanhava até a porta, dava tchau, normalmente. Ela tinha uns 4 anos. Não era materializado, porque quando é materializado todos ao redor vêm, porque tem que tocar. Para ela. Sim. Para ela. Só para o pessoal entender. O corpo físico dele. O corpo, que na realidade é corpo astral, né? Corpo astral, mas estou... tudo bem, um depoimento. Marcela, quer perguntar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Nesse caso, era um parente, talvez por isso a criança se sentiu confortável. Mas que orientação eu devo dar? Porque me procuram algumas mães dizendo, meu filho está vendo, está se assustando, está chorando, ou enfim, às vezes chega a passar mal com a energia. Que orientação eu devo dar para a mãe ou para a criança? O que fazer? Uma oração? O que melhor fazer para essa criança que não está se adaptando com essa situação, digamos assim? Oração, sim, sempre, sem dúvida, né? Mas quando existem esses casos, o ideal é que procure uma casa espírita, porque, veja bem, um espírito já mais evoluído... Só um instantinho. Quando ela fala casa espírita, o setor mais específico é o atendimento fraterno, né? Só para lembrar, porque o pessoal às vezes de fora não sabe, né? Onde é agendado uma conversa longa, meia hora, 1 hora, às vezes, né? Conforme o tempo e os dias, onde se conversa detalhadamente com a pessoa frente a frente, explicando a situação. Na casa espírita, então, se faz esse atendimento fraterno. Mas continua. Então, porque se nós pensarmos assim, que um espírito protetor, um anjo guardião, que já tem um conhecimento, que já tem uma evolução moral, ele vai saber que se causa medo nessa criança, ele não vai se apresentar ou se manifestar. Né? E mesmo que a energia que ele emana é tão mais harmônica que a criança poderá se sentir bem. Mas caso ela visualize e tenha medo, ele não vai se apresentar. Então, nesses casos, quando a criança relata que há uma manifestação, que está vendo espírito, que está falando que está causando medo, né, a grande probabilidade é que seja de um espírito menos evoluído. Né? Talvez não necessariamente um obsessor daquela criança, mas algum espírito que está se manifestando ou que está simplesmente aparecendo, né? Então, o ideal é sim que procure, né, orientação, né, passe, a própria irradiação e oração sempre. E assim, uma oração de mãe, com todo amor, com toda amorosidade, gera um campo protetor muito grande, muito maior do que a gente pensa. E se pode, nesse ambiente fraterno, se detalha melhor, né? Mas se pode ensinar a mãe a fazer um encaminhamento. Primeiramente, o que é que pode prejudicar? Ter medo. Medo é uma energia de baixa frequência. Ela prejudica sempre, em qualquer situação. Então, não ter medo, porque aquilo é uma pessoa igual a nós, que pode estar em alguma dificuldade. Né? Então, não ter medo. Segundo, dialogar com a entidade. Pode ser mentalmente,
conforme for na presença da criança ou não, dependendo da situação. Aí vai ter que medir a sensibilidade e tal. Depende da conversa, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: estou vendo lá um menino, não sei mais o que. Olha, então, menino, veja só, vem uma tia muito bonita te buscar, vai te levar num lugar maravilhoso, lá tem passarinhos, tem isso, tem cachoeira, tem fontes, tem jardim, tem muitos brinquedos, está cheio de crianças querendo brincar com você lá. Então espera um momentinho, que essa tia está chegando. O que você está fazendo? Você está fazendo uma invocação, certo? Você está chamando, porque a criança veio pedir auxílio. Eu estou dando um auxílio espiritual à criança e ao espírito que está ali, que ele disse que é uma criança. Então, no momento que eu estou verbalizando isso, de uma forma coloquial, simples, entende? Não um espírito, nada disso. É uma criança que está ali, entende? No mundo espiritual. Então tem uma linguagem bem natural. Olha, está vendo? Veja só, já está chegando, a tia está chegando, e olha, ela está até trazendo um presentinho na mão para você. Ela vai ter que providenciar. A gente providencia mesmo, a gente pede e ela providencia, tá? E normalmente o processo é esse: traz um brinquedo, traz, se você quer ser muito pequena, traz uma coisinha de criança pequena, ou traz um jogo, ou traz isso, traz aquilo, traz 2, 3 amigos que vão dar para ele alguma coisa para brincar juntos, e seguem. Agora, se é um espírito adulto, desequilibrado, então você tem um outro tipo de linguagem. Olha, nesse momento nós vamos pedir para que uma luz envolva, se a criança fazer uma linguagem diferente, essa luzinha bonitinha, toda colorida, vai fazer uma voltinha em torno desse é um monstro, mamãe, desse monstro. Tá bom, esse monstro agora vai dormir, entende? Nós vamos fazer uma voltinha de luz, alguém que tem um entendimento melhor, vamos envolvê-lo num campo energético de alta frequência, é uma coisa, entende? E você encapsula, certo? Mentaliza, pede auxílio aos espíritos superiores, ou se é uma criança, assim, vamos chamar os anjinhos da guarda os anjinhos da guarda desse monstrinho que está ali, que vai ser levado muito com carinho pelos anjinhos da guarda dele. Ele não está querendo ir, não, mas os anjinhos todos são bonzinhos, vão levá-lo sim, entende? E tal, você vai induzindo. E olha, nós temos 50 a 80 quilos ou mais aqui de energia, de campo de vibração, de fluido vital, de bioenergia. Um espírito pesa 30 gramas, 60 gramas no corpo astral deles. Não tem comparação à força que a gente encarnado tem. Quando eu estiver desencarnado eu não vou ter essa força, entende? E é muito grande, mobiliza essa energia vital, entende? Você mobiliza, pede auxílio, envolve, chama a proteção e encaminha, entende? Agora não tem muito fraterno, pode ensinar isso de um outro jeito, conforme for, entende? Uma linguagem mais infantil ou não. Mas em resumo, o caminho é esse mesmo, trazendo a casa espírita, né, Elis? O microfonezinho está com você? Não é interessante ouvir o que ele tem a dizer? Eu ouço. Mas você já é um pouco mais velha, né? A perguntinha, assim, primeiramente da Marcela, foi no caso da criancinha, o que fazer, né? Mas você está falando não de criança, no caso. Não, quando aparece uma criança para você... Para um adulto? Sim. Sim. Não é bom quando ouvir o que ele tem a dizer, ou a gente tem que encaminhá-lo de imediato? Bom, Elis, o que é que você diria? Então, no caso, a pergunta é diferente, só para situar quem está ouvindo, né? Um adulto vê uma criança que... e tal. Sim. Aí o espírito aparece, uma criança. Sim. E ele tem algo para dizer. Eu deixo falar quando me vem a criança. Depois eu encaminho. Não, é essa a questão, né? Então vamos lá, vamos ver. Ele conta uma história. Até às vezes como ele desencarnou. Aí eu pergunto, eu ouço e depois eu encaminho. Tá certo ou tá errado? Vamos ver. O que você acha, Elisa? Não, se você tem equilíbrio o suficiente, conhecimento o suficiente para fazer isso, você até pode fazer, né? Agora, isso não é uma recomendação genérica que nós vamos dar para que as pessoas façam dessa forma, né? Até porque, como eu falei, você precisa ter o equilíbrio suficiente também para conseguir fazer isso de uma forma harmônica que faça bem
a você e àquela entidade. Mas, de forma geral, nós recomendamos que se procure auxílio, se procure realmente uma casa espírita para fazer o devido atendimento, encaminhamento. Aliás, inclusive, tem uma resposta do Divaldo Franco no livro Diretrizes Mediúnicas, que fala sobre encaminhamento de espíritos fora da casa espírita, nas residências. Que diz que se começar a fazer, vai virar um verdadeiro hospital. E um vai trazendo o outro, e eles divulgam isso entre os próprios espíritos que estão transitando aí na rua e tudo mais. Então começa a se encaminhar para aquela casa, para aquela residência, porque lá tem alguém que faz alguma coisa. Até alguns filmes mostram isso, né? Então não se deve fazer na casa isso, pessoalmente. Esse muito diálogo e tal. É mais envolver e encaminhar, entende? Em princípio, né? Que é antigo e conhecido de todos, aquele Ghost, né? Lembra da Whoopi Goldberg? Que no momento em que ela estabelece a comunicação com o espírito, ela começa a ouvir, de repente tem uma fila imensa e começam todos a falar ao mesmo tempo em volta dela. Então, realmente, isso pode acontecer, né? E o objetivo não é isso. Por isso temos casas espíritas, que tem toda equipe espiritual, né? Pessoas preparadas para lidar com isso, né? Porque você pode estar trazendo um problema para você ou para sua família. Às vezes você consegue lidar com isso de uma forma tranquila. Mas se começa a encher de entidades a sua casa e tem outras pessoas que convivem com você, talvez elas não lidem tão bem assim, né? Então é bom ter muito cuidado e responsabilidade. A água é um condutor natural para... Estás no microfone? A água é um condutor natural para que se faça presente um espírito que queira se comunicar? Ou é uma coincidência? A água em si. Eu vou começar, se você quiser colocar alguma coisa, é o seguinte, olha, a água, ela conduz energia com mais facilidade, por isso a homeopatia é preparada na água, e naquela água não tem mais nem a substância, só tem a energia dela e as moléculas de água, porque a molécula de água, suponhamos que isso aqui fosse uma molécula de água, ela é positiva de um lado e negativa de outro. Por quê? Porque ela tem H2O, tem 2 hidrogênios de um lado e um oxigênio do outro. Isso faz com que ela eletricamente seja positiva de um lado e negativa de outro. Então as moléculas de H2O, elas ficam assim que nem tijolinho um do lado do outro. Então positivo, negativo, formando aquela condução de energia. Então a água facilita a condução de energia, de qualquer tipo de energia, principalmente do pensamento. Então se toma água quando se aplica o passe, porque aquela água é energizada, aquelas moléculas são direcionadas mentalmente e flui energia de uma forma diferente. Mas a água não é um veículo para um espírito se comunicar. Eles transitam pelo ar, transitam pela água, transitam debaixo da terra, transitam nas estrelas, em qualquer local. Não há assim uma especificidade, uma ligação da água com o espírito propriamente, certo? Não sei se seria essa a questão. Teria algo a acrescentar? Não? Helena? Voltando à questão, né, dos espíritos protetores, existiriam algumas características ou determinantes para um determinado espírito ser o protetor de uma determinada pessoa? Ou são escolhidos aleatoriamente? Bom, as características, como nós falamos, seria, primeiro, né, se terem um nível de evolução moral já, pelo menos, com base na bondade, no amor, na boa vontade, né? E agora, a pergunta assim, se existe, para ser especificamente de uma pessoa, porque nós temos vínculos, né, de muitas encarnações. Geralmente, né, os nossos protetores, nossos mentores espirituais, eles nos conhecem de longa data, né, de muitas outras experiências, existências, talvez até algumas em que tenhamos estado encarnados no mesmo momento, né, talvez alguns tenham seguido um caminho de evolução um pouco mais rápido e de repente olha e veja, poxa, vamos puxar aquele pessoalzinho que está lá atrás, vamos ajudar, vamos colaborar. Então, o requisito seria
amorosidade, compreensão, evolução, estudo, sim, porque se estuda, né? Se estuda no plano espiritual e boa vontade de ajudar ao próximo. Isso. Ele não é nenhum ser especial. Na realidade, Tem evolução. Exatamente. Evolução. E uma coisa interessante é que, às vezes, os protetores espirituais também se equivocam, né? Às vezes eles também podem cometer pequenas falhas. Não é comum, gente. Não é comum, não é regra, mas só para dar bem a característica que não são seres perfeitos. Você pode ter opiniões também diferentes, pode rever opiniões, né? E como a gente falou também, existe uma hierarquia no plano espiritual, né? Então esses seres, eles também seguem uma hierarquia, né? Dentro do mundo espiritual, assim como nós temos na Terra. Só que a hierarquia no plano espiritual não é como nós temos aqui, que se estabelece pelo poder ou às vezes a força. A hierarquia é por conhecimento, por amorosidade, por compreensão, por evolução íntima mesmo, né? De ser. Então, a autoridade é o amor, é o conhecimento. Né? E também os protetores, também o nível deles se relaciona muito com a função que a pessoa está exercendo na Terra. Por exemplo, o nosso craque Neymar deve ter um mentor especial que lida um pouco com essas questões. O Osama Bin Laden deve ter um... Não, Osama Bin Laden não, é o Obama, né? Como é que é o nome dele? Qual era o nome do Obama? Fugiu o nome do... Barack Obama. O Barack Obama, ele deve ser um mentor com outras preocupações diferentes do Neymar, né? Certo? Diferentes do Neymar. Para quem não conhece o Neymar, o jogador de futebol do Santos, né? Exato. Então são outras preocupações, um outro nível de percepção, outro nível de informações completamente diferente, né? Então são peculiaridades, né? Você imagina um médico na sala de cirurgia para ter até mesmo intuições ou do que fazer. Possivelmente o seu mentor, se vai intuí-lo, também tem uma conexão, uma relação com essa área da medicina, né? Sim. Então, Doutor Ricardo, pois não, dona Alice? seria assim mesmo, como uma criança tão jovem e ele toca um piano clássico divinamente bem. É uma criança que responde a todas as perguntas porque tem uma intelectualidade maravilhosa, super desenvolvida. Eu lhe pergunto, por que o presidente dos Estados Unidos teria um tipo ou uma qualidade ou um espírito específico com aquelas qualidades? Por que Neymar também seria? Eu entendo um pouco diferente, desculpe pela sua, eu sou iniciante. Não entendi bem a sua questão. O senhor disse Sim. que o Neymar, Sim. ele teria um espírito com uma evolução diferente ou com instruções diferentes. Diferente do Barack Obama, né, o presidente dos Estados Unidos. Como é que uma criança de 7, 8 anos toca um piano clássico divinamente bem, sem ter tido qualquer escola? Certo. O outro tem uma intelectualidade maravilhosa, tem um conhecimento extraordinário. Aí são duas questões diferentes, mas eu vou explicar. Sem nunca ter ido à escola. Respondo. O que nós estamos dizendo, não estou dizendo que o Barack Obama é mais evoluído que o Neymar. Não tenho elementos para dizer isso, nem quis dizer isso. Apenas eu quis dizer que a preocupação do Neymar em fazer o gol tem menos repercussão planetária do que a responsabilidade do Barack Obama com bilhões de pessoas, que influi até na nossa vida pessoal. E o Neymar influencia de outra forma diferente. Então a responsabilidade do mentor espiritual, do presidente da França, do Brasil, etc., e quanto mais significativo for a influência no planeta, maior a responsabilidade e tal. Então eu não posso considerar que responsabilidade de um e do outro estamos dando diferentes características de pessoas de responsabilidade planetárias. Então é diferente um do outro. Eu não disse
que o Barack Obama é mais evoluído que o Neymar. Pode até que seja o contrário. Não tenho essa informação. Estou apenas dizendo que a responsabilidade de um é diferente da responsabilidade do outro. Então o mentor tem que ter uma abertura de percepção maior do que um rapaz de 19 anos, fantástico, que eu sou admirador e torcedor do Santos, inclusive tem camisa do Santos em casa, e depois de Figueirense no outro time, tá? Mas então, eu estou brincando para dizer o seguinte, Dona Nilza, é que a gente não está dizendo que um é mais evoluído que o outro, dizendo que são responsabilidades diferentes e mentores com características diferentes, e muito diferentes. E provavelmente, aquele lá que intui o presidente de um país importante, deve ter uma amplitude de visão maior do que aquele que intui um jogador para estar bem preparado fisicamente para fazer seu gol, que é também importante, mas me parece não tão importante à primeira vista, salvo, etc. Não, tudo bem, aí é uma questão para discutir depois, tá? Agora, a criancinha de 2 aninhos que toca piano, como Pepito Arriola, por exemplo, que com 2 anos e meio tocava para os reis da Espanha, no Palácio Real de Madrid, não o Real Madrid, mas Palácio Real de Madrid, tocava lá o Pepito Arriola, e que depois tocou em vários concertos em vários países. Ele não era um espírito necessariamente evoluído. Ele era assim, ele tinha recordações inconscientes para aquela fase que a Elis colocou. Os primeiros anos tem aquelas frestas, aquelas janelas psíquicas. Ele se lembrava daqueles conhecimentos de música que ele tinha. Ele poderia até não ser um espírito evoluído, não sei se era ou não temos essa informação. Mas o Charles Richer, no Congresso de Psicologia em Paris, apresentou o caso do Pepito Arriola como um caso fantástico onde ele se lembrava de reencarnações anteriores, onde ele compunha. Ele nem alcançava o pezinho lá no pedalzinho, ficava pendurado e compunha e tocava e tal, certo? Isso não é evolução espiritual, isso é lembrança de vida passada, isso é memória extracerebral. Isso é uma outra questão completamente diferente dessa questão do mentor, né? Mas tudo bem, vamos adiante lá, na internet tem uma pergunta? Vamos lá. Só complementando, os espíritos protetores, eles têm uma diferença, né, de acordo com a sua evolução, vamos dizer assim, evolução intelectual, diríamos, mas a evolução moral de um e outro é bastante semelhante, né? A evolução espiritual dos mentores, dos mentores. Anjos, né? Sim. No meu entender, eu acho isso dentro do que eu entendi, né, nos estudos, eu creio que também existe que pode existir alguma diferença, porque nós temos protetores espirituais pessoais, nós temos protetores de grupos, de entidades, nós temos protetores espirituais que são responsáveis por toda uma cidade ou por todo um país. Então, da mesma forma, eu penso que essa diferença porque a gente fala que a evolução, ela tem 2 asas. O equilíbrio está quando elas andam em conjunto, quando elas andam mais ou menos equilibradas, a intelectual e a moral. Então, no meu entendimento, me corrija, Dr. Ricardo, se eu estiver errada, creio que existe alguma diferença, tendo por base, sim, que o fundamental sempre é uma evolução moral, né, com base no amor, na caridade, na compreensão. Mas eu entendo que possa haver diferença também nesse aspecto. Sim. Porque não existe uma categoria de anjos, assim, não existe, não são seres especiais. São seres em evolução. Muitos protetores espirituais são bisavós da gente, etc. Que estão ali, às vezes, acompanhando a gente, orientando, ajudando, né? Pois não, amigo? Doutor Ricardo, só para evitar uma confusão com a doutrina, sim, é que o senhor citou o exemplo do Barack Obama e que, bom, ele teria um espírito que seria um pouco mais preparado no sentido de estar por trás de uma pessoa com tamanha responsabilidade. Sim, agora existe um outro problema, que é o seguinte, isso já foi inclusive tema de reunião anterior, que de fato não existe destino fixo dizendo que Barack Obama será presidente dos Estados Unidos. Não, com certeza não. Então, quer dizer, existe uma tendência, existe uma possibilidade. Isso. E evidentemente os nossos amigos espirituais têm uma sabedoria capaz de enxergar essas tendências
e já se preparar para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos pensar, que ele iria, de fato, ser presidente dos Estados Unidos, então aquele espírito especial só para o presidente dos Estados Unidos vai atrás dele. Não, é só para evitar essa confusão que às vezes pode acontecer, que é predestinado. Não, perfeito, não, bem lembrado, exatamente. Da internet lá? Gláucia, de Jaboticabal, São Paulo. É possível caso de obsessão, de subjugação já na infância? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, como nós falamos. Dá para ouvir lá atrás? Né? Somos espíritos encarnados, né? Então, embora num corpo infantil, somos espíritos encarnados. É possível, sim, que hajam casos de subjugação. E aí, subjugação são os casos mais sérios, assim, né? É popular possessão. De obsessão, onde o ser encarnado ele fica completamente como se fosse quase que um boneco, uma marionete, né? Ele está tão conectado, tão ligado com o espírito obsessor, que é como se ele não tivesse mais uma vontade própria. Ele não consegue nem discernir o que é pensamento, o que é vontade dele próprio, né? Infelizmente pode acontecer, porque, como ela disse, ele está criancinha, mas o passado dele às vezes é terrível, né? Então pode existir um grupo de entidades ao lado dele cobrando coisas atrozes, violentas, né? Quando uma criança afirma que está brincando com um ou mais amigos imaginários, como distinguir se é imaginação ou mediunidade? Uau! Isso é importante porque, como mais uma vez como o Divaldo coloca, baseado, claro, sempre nas obras espíritas, a criança tem sim imaginação, não é? Tem, enfim, aquele mundo imaginário faz parte do universo infantil. Agora, como distinguir? Conversando com a criança, perguntando. Geralmente, se ela discorre sobre detalhes, sobre acontecimentos, nomes, né? Ou até mesmo aquilo desencadeia alguma emoção. Então, a maneira de você distinguir é através do diálogo, da conversa, né? Perguntando o que está acontecendo. Às vezes, tem casos, né, como eu falo de crianças, entregar o brinquedo, falar porque aquilo é muito real, ela tem uma percepção tão nítida que realmente ela está vendo um ser espiritual, um espírito ali, né? Então a maneira de distinguir é através dessas conversas, né? Os pais têm que tratar com naturalidade, porque é uma coisa natural, tem que ser natural, né? Nós somos espíritos. Para falar mais alto, não estão me ouvindo lá no fundo, eu falo baixinho, né? Que, não sei se o pessoal que está na internet tem o microfone. Então, basicamente, você vai encontrar uma coerência naquilo, né? Quando você encontra uma certa coerência, uma linha de coerência, normalmente é um espírito mesmo, né? Agora, quando vira uma coisa assim, sem muito pé nem cabeça, né? Você percebe mesmo que é a criação da criança. Às vezes, se ela perceber que isso chamou a atenção, né? Naturalmente ela pode criar situações, mas tem detalhes, às vezes as coisas se repetem e o adulto tem que ter o discernimento, né? Caso, se você ficar em dúvida, procura auxílio, procura o atendimento. É o conhecimento que faz a diferença. Eu conheço um caso, mas já contei aqui uma vez, que chegou uma cliente no meu consultório. Eu conto essa história no livrinho Reencarnação em Xeque, tem essa historinha ali. A mãe chegou no consultório toda baforida, sem a criança, né? Disse: doutor Ricardo, o senhor entende dessas coisas? Diz muito dessas coisas, né? O senhor entende muito dessas coisas? Então eu queria que o senhor me explicasse o que aconteceu. Eu disse: o que foi? Diz ela assim: o Gustavo, que era o filho dela, né? Pelo menos eu botei o nome do livro de Gustavo, né? Não é Gustavo. O Gustavo, eu cheguei em casa, eu estacionei o carro na garagem, bati a porta do garagem, ele estava brincando na garagem com o carrinho. Aí ele começou assim: mãe, comprou uma camisa pro papai. Aí ele assim: mas eu comprei mesmo, como é que tu sabes assim? O Gabrielzinho me disse,
Ele sempre dizia, chegava na mesa, um doce para mim, uma fatia para o Gabrielzinho, né? Um copinho para mim. E a mãe achava aquilo, a mãe, brincadeira, né? Botava, né? Pega a fatia para ele. Mas depois tu vai comer a dele. Não, mas se ele não comer, então eu como e tal. Então, aí aquela história ia assim, ia sempre ia adiante, né? Um dia, então, chegou estacionou, ele falou, a mãe olhou para ele, toda, né, preocupada, disse assim, mas quem foi que disse? Já disse, mãe, foi Gabrielzinho. E ela começou a pensar, não encontrei ninguém conhecido no supermercado. E chegou em casa a moça que estava assim, alguém telefonou? Não, ninguém telefonou, dona Fulana, entende? E nada. Aí, que mais que o Gabrielzinho te falou? Que era verde. A mãe, não é possível, na camisa verde, era camisa verde mesmo, né? Então ela veio no consultório toda preocupada, tá? Disse, isso é normal, e a gente explicou aquilo que você falou, né? Até 7 anos pode acontecer isso, né? Não deixe de acreditar, converse, oriente e tal, veja o que é que o Gabrielzinho fala, se fala coisa boa, se não fala coisa boa, né? E assim por diante, né? Então daqui para diante ela começou a prestar atenção no Gabrielzinho. Uma coisa importante também que o Divaldo comenta é justamente isso, sim, né? Cuidar o teor da conversa e deixar claro para a criança, né, que a orientação que a criança deve seguir é do pai e da mãe, que o amigo, né, então qualquer coisa que o amigo fale ou venha dizer, você conversa com o pai e com a mãe, para saber que quem é o responsável, quem é o orientador, a quem foi confiada aquela criança, né, aquele filho, são para os pais, para que essa criança não venha de repente a seguir conselhos desse amigo imaginário que a gente desconhece. Enfim, qual é o espírito que realmente está se apresentando ali, né? É verdade. Só você tem uma perguntinha lá da internet, né? Tem da Sara de Fortaleza, ela volta ao assunto de obsessão infantil, possessão infantil. E ela diz assim, como é que isso acontece, um caso de possessão? O obsessor consegue, de que forma, encontrar esse espírito, caso a criança, pois não é um campo vibracional diferente? Como é que é isso? Não precisa ter um campo vibracional para que isso ocorra? Como é que e é uma criança? Deu para entender? Deu. Quer começar? Bem, como a gente está falando muito em evolução dos espíritos, né? E que a evolução moral não necessariamente anda junto com a evolução intelectual. Então nós temos espíritos obsessores que têm um alto grau de desenvolvimento intelectual, que são muito inteligentes. E existem mecanismos vários de você acessar ou conectar-se, né, com a pessoa. Porque nós todos, cada um de nós tem uma energia própria. Como que esse espírito entra em contato? Talvez o que eu entendi da pergunta, assim, quando nós estamos em desequilíbrio, geralmente nós atraímos espíritos obsessores de uma forma mais fácil. Como que isso acontece com uma criança? Uma criança também traz toda a sua bagagem registrada lá no perispírito, embora ainda não consciente. Muitas vezes em desdobramento, né, quando essa criança dorme e sai do corpo, ela vai para o mundo espiritual, está, né, já no mundo espiritual. Muitas vezes esse obsessor ele pode localizar essa criança, por exemplo, por um reconhecimento forte, porque às vezes o vínculo é tão forte entre dois espíritos que ele permanece, é como se fosse um registro energético, é como se fosse uma chave. Então existe esse tipo de conexão. Você poderia complementar? Não, exatamente, como ela disse, aquele espírito está a criança, mas todo o patrimônio dele está ali. Pode ter fotocópia lá por cima, mas o original está ali. Então todo o campo vibratório dele está ali. Então que aquele obsessor, ele nunca obseda ninguém gratuitamente, tem um histórico com aquele indivíduo. Esse histórico é o ponto de união. Eles tiveram o mesmo calabouço junto, na mesma guerra junto, alguma coisa. Então aqueles registros são comuns. Então essa sintonia não é tão difícil assim como se pensa, né? Então vai depender de vários fatores. Agora, tem uma proteção, tem os anjos da guarda, tudo tentando evitar, e muitas vezes consegue evitar. Mas às vezes a história é tão violenta, tão difícil, que mesmo assim não consegue evitar alguma certa influência, né? Eu não estou me recordando em que livro, assim, mas uma história em que um espírito, ao reencarnar, um espírito que havia assim cometido
coisas muito graves, com centenas, né? Vamos imaginar hipoteticamente, sei lá, um nazista, né? Hipoteticamente, só para a gente ilustrar, com centenas de pessoas, né? Então você imagina que muitas dessas pessoas tenham seguido, né, a sua caminhada evolutiva, conseguido perdoar e se desvincular desse processo. Porque aquele que fica vinculado pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, ele também está atrasando esse processo evolutivo, ele que está se mantendo, né, prisioneiro dessa situação. Vamos imaginar então que centenas desses espíritos não tenham conseguido se desvincular. E essa história falava de um espírito que havia, né, envolvimento com muitos, e que assim foi criado todo um ambiente. Ele teve que ficar vários anos aguardando a reencarnação, porque haviam tantas entidades envolvidas ainda em desequilíbrio, né, que se tornava muito difícil. Então se aguardaram vários anos e se montou toda uma proteção, né, de vários mentores, equipes especializadas para cuidar, para que esse ser pudesse reencarnar, porque ele precisava, né, reencarnar, e para ficar pelo menos protegido, para que ele pudesse ao menos nascer, porque muitas vezes, né, até o próprio nascimento de um espírito é impedido. Acontecem abortos às vezes por conta de processos obsessivos, por exemplo, né? Então assim, os casos são muito variados, né? Mas eu me recordei dessa história porque, né, então existe todo um trabalho, um acompanhamento de grupos, que não é nenhum protetor, são grupos espirituais que atuam no processo reencarnatório, que atuam na orientação, né, para que cada espírito possa ter o seu aprendizado aqui, né, da melhor forma possível. É verdade. Parece que tem alguém da plateia que levantou. Pois não, o microfone já está aí, né? Doutor Ricardo, o médium em sonambulismo desperto, qual é o diferencial entre uma manifestação em estado de lucidez e uma manifestação espiritual? Bom, existe o sonambulismo simples e o sonambulismo mediúnico. O sonambulismo simples, ou o sonâmbulo comum, é um indivíduo que está deitado, ele se desdobra, ele sai fora do corpo e o corpo dele responde. Então, por exemplo, ele está desdobrado, assistindo uma peça de teatro ou visitando alguém. Aí ele, naquela experiência fora do corpo, o corpo físico dele reflete o que ele está falando lá. Então ele está assistindo o teatro, puxa, mas que peça bonita e tal. Aí ele se levanta da cama e fala, sentado ou caminhando pelo quarto, poxa, mas que peça bonita, tá? Entende? Então é como se ele fosse médium dele mesmo. Ele, espírito, está desdobrado, o corpo espiritual, e o corpo físico está refletindo. Esse é o sonâmbulo. Agora existe a mediunidade sonambúlica, que é diferente. É que o médium o indivíduo está fora do corpo e ele dá passagem mediúnica a uma outra entidade espiritual. São duas coisas diferentes. Aí ele não está em lucidez. O médium sonambúlico ele tem uma consciência menor. Não é totalmente inconsciente, mas tem um grau de consciência pequeno. Certo? Em resumo é isso, assim, entende? Tem ele? Tem uma pergunta da Tatiana, de Florianópolis, e depois tem mais uma. Tá, são duas que faltam. As reencarnações são sempre entre espíritos que formaram uma família? Os laços de família se mantêm na reencarnação? E daí? Eles? Sempre não é uma regra. Não é uma regra absoluta, não né? há regra absoluta, exatamente, né? Porque ao longo de centenas de encarnações que já tivemos, nós já convivemos em muitos núcleos familiares e tivemos inúmeras experiências. Então, não é sempre um mesmo grupo familiar que vai ser sempre, então o meu pai foi meu filho. Não necessariamente. Mas é bem comum, né? É bem comum que vários se reencontrem. Que se tenham núcleos, mas não que mas na existe, mesma família, exatamente, né? existe essa... Isso sempre não é regra, né? Sempre, a gente tem convívio ou contato com pessoas, com amigos,
onde temos algo em comum. Claro, claro. Né? Alguma coisa, ou de experiências, né? Mas assim, ao mesmo tempo, em cada experiência nós conhecemos novas pessoas, e essas novas pessoas passam a fazer parte também do nosso aprendizado nessa existência. Então, ao longo de centenas de encarnações, nós vamos ter muitos amigos, muitos conhecidos e muitos familiares, né? É verdade. Sabe qual é a outra pergunta que tem? Carlos Lopes, de São Lourenço, Minas Gerais. Minas Gerais. Queria saber as opiniões da Elis e Dr. Ricardo, que alguns espíritas criticam o espiritismo estar muito elitizado. São contra seminários em hotéis de luxo, onde muitas pessoas são excluídas de participar por serem cobrados preços muito altos. Tem opção para tudo, né? Eu acho que, assim, como você falar, as opções são inúmeras e sempre, né, não existe regra para nada. Da mesma forma que existem centenas, milhares de casas espíritas que não cobram absolutamente nada e que sempre estão de portas abertas, né? Se existem seminários onde se tem custos, mas eu acho que isso eu vejo como uma coisa eu vejo natural. o seguinte: se um grande hotel de luxo, qual seria o mais interessante e útil à sociedade? Ele fazer um carnaval aberto a uma série de circunstâncias A, B e até X e Y, né? Ou então fazer nesses 3 dias de carnaval um belíssimo seminário, convidando grandes expositores que vêm de vários lugares diferentes, né? E esse hotel fazer uma atividade como essa. Eu acho muito mais interessante que faça uma atividade dessa. Agora, a Elis lembrou muito. A nossa casa espírita e milhares de casas espíritas do Brasil são abertas gratuitamente a qualquer pessoa. Tem acesso a qualquer momento, na verdade. Agora, eu acho que é válido utilizar alguns ambientes, mesmo porque muitas vezes certas pessoas só têm acesso a esses lugares. Porque é muito difícil que um indivíduo, um grande milionário internacional, venha aqui no ICEF. Eu acho pouco provável. Mas se for feito um seminário lá em Miami ou em algum lugar qualquer, à beira do mar, num lugar maravilhoso, e convidar 10 expositores, ou 3 ou 4, é capaz que ele vá lá e de repente modifique a vida dele e de milhões de pessoas. Então tudo tem seu momento. Acho que não pode ser radical para um lado nem radical para o outro, né? O que é bem claro é o seguinte, é que a atividade espírita deve ser sempre gratuita. A atividade espírita, então o passe tem que ser sempre gratuito, o evento fraterno tem que ser sempre gratuito, a palestra espírita tem que ser sempre gratuita, isso deve ser sempre assim. Agora, nada impede que se alugue um local, se faça um evento grande, se convide muitas pessoas, tenham acesso a milhares de pessoas, ou outros ambientes que até não teriam esse acesso, né? Eu vejo assim, tudo depende também da proposta, o que vai ser feito com essa arrecadação, se houver, né? E tudo mais, né? Pois não, dona Nilza. O espírita é um ser humano de carne e osso. Se ele não estiver bem alimentado, confortável e viver sadiamente, ele também não pode trabalhar em prol da comunidade e dar conforto espiritual, porque ele próprio, um corpo frágil, não tem condições de receber um espírito, de encaminhar, porque ele não dá conta nem de si próprio, e muito menos ajudar os outros. Eu acho que o conforto é indispensável para o ser humano. Exato. Tudo bem. Muito bem, acho que encerrou. Tem mais alguma questão importante? Não? Tudo bem. Bom. Então tá. Eu vou citar então a Elis para fazer a prece de encerramento da nossa reunião. Então vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, agradecendo aos nossos guias espirituais, protetores, aos protetores aqui do ICEF, desse grupo de trabalho, desse local de aprendizado. Vamos nos conectar com cada um dos nossos anjos, né, guardiões pessoais, para que possamos estar mais sensíveis, mais abertos às suas orientações, às suas intuições
no sentido de nos auxiliar no nosso processo de crescimento pessoal, e que tenhamos um resto de semana e um final de semana com muito amor, que possamos levar esse aprendizado, essas palavras, esses pequenos momentos de crescimento para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para as nossas ações a cada momento, para as nossas decisões a cada momento. E agradeço a presença de todos e até a próxima semana. Está encerrada a nossa